Eu não vou me alongar muito na mensagem hoje, apesar de ter muito conteúdo para poder estar compartilhando com os irmãos, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos pregando Atos, capítulo 17, versículo 28. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode abrir lá rapidinho, Atos 17, 28. Onde a parte A desse versículo é o versículo onde o Espírito Santo nos inspirou para colocar o nome dessa comunidade. Atos 17, 28, apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, na Grécia, e ali, quando ele passeava pelas ruas, ele viu que tinha deuses para todas as situações. Em Atenas tinha deuses para tudo. Só para que você entenda, Grécia era o berço da tecnologia, da ciência, do estudo. Então, Paulo, quando ele começa a andar por ali, ele começa a ver Deus para tudo, para todas as situações. E se porventura eles estivessem esquecendo de algum Deus, eles fizeram um monumento chamado ao Deus desconhecido. Vai que de repente nós esquecemos de alguém e esse Deus se levante em ira contra nós. Nós levantamos aqui uma estátua ao Deus desconhecido. Paulo, quando ele passa ali, ele vê aquilo, vai até o Areópago. O Areópago era onde eles discutiam algumas questões da lei, algumas questões burocráticas da cidade. Paulo poderia fazer isso. Paulo era um cidadão romano, altamente instruído. A palavra do Senhor diz que Paulo ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da época. Então Paulo era entendido para poder estar naquele lugar no Areópago. E Paulo começa a conversar com eles, a falar dessa situação. E quando Paulo chega no versículo 28, quando ele fala assim: pois nele vivemos, pois nele nos movemos e existimos. Como disse alguns dos profetas de vocês, também somos descendência deles. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Eu gosto muito quando nós falamos essas três situações, porque ela é a coluna da nossa comunidade. Vivemos, movemos e existimos. Vivemos, que Ele é a fonte da nossa vida. Toda vez que você falar vivemos, você lembre-se, o Senhor é a fonte da tua vida. Não há vida sem o Senhor. Pastor, tem gente que não é convertido e que está vivo. Eu digo vida em abundância, vida eterna, vida com Cristo, vida transformada, vida com saciabilidade, vida na totalidade da palavra, vida satisfeita. Vivemos porque Ele é a fonte da nossa vida. Movemos, Ele quem sustenta todo o nosso viver. Movemos porque é Ele que sustenta todo o nosso viver. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos põe de pé. E hoje vamos falar, existimos. Nossa existência é totalmente dependente dEle. A nossa existência é dependente do Senhor. Se você existe com um propósito, para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem como falarmos de existência se nós não formos no livro de Gênesis, no começo de tudo. Quando falamos de existência, falamos de estamos, permanecemos. E quando falamos de Gênesis, falamos da criação. Quando nós lemos a criação do mundo e tudo que nele há, e quando chegamos na criação do homem, a palavra do Senhor diz que Deus pegou do pó da terra e formou o homem, e da narina daquele boneco soprou o fôlego de vida e criou o homem. Mais para frente, ele cria a mulher como auxiliadora, aquele que está junto, aquele que é para caminhar com ele.
fomos criados obra-prima do Senhor, fomos criados pelas mãos do Senhor, fomos criados com um plano totalmente especial. Isaías 43, versículo 7, fala isso, que você foi criado para o louvor da glória do Senhor. A nossa criação tem um significado, a nossa criação é para louvar ao Senhor. Quando nós falamos de louvor, a ideia é tão forte, que se você entender o seguinte, todos nós louvamos alguma coisa. Quando nós não louvamos a Deus, alguma coisa nós louvamos. Louvamos o trabalho, o meu trabalho é muito bom. Adoramos os nossos filhos, meu filho é maravilhoso. Não tem filho melhor que o meu. Não existe filhos melhores que os meus. Porque o homem foi criado para isso. Ele foi criado para adoração. E todas as vezes que você põe outras coisas no lugar de Deus, você adora. Repare, você adora o seu marido pouco. Mas adora, meu marido é maravilhoso. Pensa num homem que me completa. A Débora fala isso toda manhã quando abre os olhos. Ela acorda, olha para mim e fala, me completa. Essa risadinha dela foi... Você foi criado para adoração. Agora, a pergunta é, o que você tem adorado? O que você tem adorado? O que eu e você temos colocado no altar da nossa vida? O que eu e você temos colocado como peça fundamental em nossos corações? A Bíblia fala que você e eu fomos criados somente para adorarmos ao Senhor Deus. A Ele você deve adorar, a Ele você deve prestar culto, a Ele você deve se render, somente ao Senhor. Quando nós falamos de existimos para adorar ao Senhor, aquele que está acima de todo nome, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que é a nossa bandeira, aquele que é a nossa paz. E eu poderia aqui relatar vários adjetivos do nosso Senhor, mas eu e você fomos criados para isso, com o único objetivo de adorarmos ao Senhor Deus. Existimos para isso. Quando entendemos isso, nós devemos inclinar a comunidade com essa finalidade. Uma comunidade adoradora, uma comunidade que se prostra aos pés de Jesus Cristo, uma comunidade que não tem preguiça em adorar ao Senhor, uma comunidade que não avalia o tom da sua voz ou a sua condição de adorador, mas simplesmente ele se prostra ao Senhor com voz, sem voz, com mão, sem mão. Não se preocupe com isso, nós existimos para adorar ao Senhor. Agora, quando Deus criou o homem, lógico que Satanás ele tinha, em contrapartida, um plano contra aquilo que o Senhor fez. Porque ele nos roubou da presença do Senhor. Ele nos tirou da presença do Senhor. O pecado, quando entra no meio da humanidade, na criação, e aí você conhece muito bem a história, a queda do homem, nós entendemos que o pecado, ele nos separa de Deus. O homem viveu durante muito tempo separado do Senhor, muito tempo longe do Senhor, só ouvindo daquilo que Deus falava através dos profetas. Mas a palavra do Senhor diz em Isaías que viria o Cordeiro de Deus, aquele que não abriria sua boca, que não tinha beleza nenhuma, mas ele viria para poder religar o homem ao Senhor. E a palavra do Senhor se cumpre. Jesus Cristo veio, morre na cruz do Calvário por mim e por você. E é por causa disso que nós celebramos a ceia. Celebramos esse momento tão especial de quando nós entendemos que existimos para o louvor da glória do Senhor. Quando entendemos que nós existimos com uma finalidade única, um objetivo único de darmos glórias a Ele. A cruz, o sangue nos limpa, a cruz nos liga ao poder que há em Cristo Jesus. E esse amor nos alcança quando eu e você abrimos os nossos corações e declaramos: Senhor, nós te queremos. Senhor, eu te aceito.
Por isso que é tão importante quando você faz um culto e você convida pessoas a aceitar a Jesus Cristo como Salvador, seja Rodrigo, irmão Milton, eu, Fernando e qualquer um outro que venha pregar aqui, e alguém aceita Jesus Cristo como Salvador, é importante que ele declare com seus próprios lábios: eu me arrependo e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Coloque o meu nome no livro da vida, me limpa de todo mal, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor, como meu Deus. Por que isso? Porque tem pessoas que vêm à igreja e se acostumam. Por que você vem à igreja? Porque é tão gostoso, é um ambiente tão familiar, é um ambiente tão gostosinho, tem umas músicas gostosas, tem uma palavra gostosinha, tem um ambiente agradável, de vez em quando tem algumas coisas a mais, mas não há um comprometimento com o reino, porque isso nunca foi declarado e de fato não houve um arrependimento genuíno no coração daquilo que se fazia antes. E aceitar Jesus Cristo é declarar que há um novo homem, que as coisas velhas se passaram e que tudo se faz novo. Existimos para louvar, existimos para exalar, existimos para mostrar ao mundo que existe um Deus vivo, poderoso, eficaz e que transforma o homem de antigo pecador em santo homem de Deus. E isso é importante nós entendermos, querido. Evangelho é muito mais do que eu e você levantarmos as mãos e falarmos: Senhor, eu quero. Senhor, me abençoa, me dá. Faz. Evangelho não é mercado. Evangelho não é prateleira de supermercado. Evangelho são vidas rendidas aos pés do Senhor. Evangelhos são vidas reconhecendo que Ele é Senhor. São vidas reconhecendo, arrependidas do pecado, voltadas ao autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, queridos, não se engane com o evangelho barato, porque não há nada de barato no evangelho. Evangelho é renúncia, evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Evangelho não é um oba-oba de momento que se passa. O evangelho é algo que transforma e te capacita para a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos entender. É isso que tem que estar incutido em nossos corações, encalacrado em nossa alma. Um dia eu vou morar na glória com o Senhor. Nós precisamos, queridos, entender que existimos com uma finalidade muito maior. Você não é um erro da natureza. Eu não sou um erro da natureza, um acidente de percurso. Você pode ter uma história triste, complicada talvez como a minha. Mas se o Senhor me fez, se o Senhor permitiu que eu e você estivéssemos aqui, é porque Ele tem um plano especial em nossas vidas. Esteja você onde estiver, trabalhe você onde trabalhar, faça você o que fizer. Mas aonde eu e você estamos, nós fomos chamados para sermos luz. Nós fomos chamados para sermos sal. Nós fomos chamados para fazermos a total diferença num mundo tão pecaminoso, num mundo tão ruim. E quando as coisas estão ruins, tem que chegar um crente para fazer a diferença. Não que quando você chegar vai mudar, vai continuar ruim. A diferença é que você leva uma esperança. A diferença é que você leva uma luz. A diferença é que você leva um sal para mudar o rumo da história. A diferença é que você mostra para que você existe. Existir sem propósito é vida jogada fora. Existir sem propósito é uma vida inteira jogada fora. Você quer ver como eu fico confuso? Quando eu chego para jovens com 19, 18, 19, 20, 22, 23 anos e pergunto: meu filho, o que você quer fazer da sua vida? Não sei, pastor. Cara, você já tem 23 anos, você já está a ponto
de já estar trabalhando, mas eu estou decidindo a minha vida. Irmão, vida sem propósito é uma vida jogada fora. Você tem que ter propósito de vida. Você tem que ter rumo no seu caminhar. Você tem que ter objetivo no seu coração. E sabedor sempre que o Senhor é Deus que está na frente de todas as coisas. Ele é Deus que está na frente de todas as coisas. É Ele que prepara, é Ele que abre, é Ele que fecha. É Ele que faz o milagre. É Ele quem faz. Agora, certamente você deve estar se perguntando: pastor, eu já tentei isso algumas vezes e as coisas não deram certo. Eu já tentei viver com um propósito. Eu já tentei, de fato, existir para o reino. E algumas vezes isso não deu certo na minha vida. E eu quero te falar de 3 pontos que são bem prováveis, que destruam a sua vida espiritual, que impossibilitam você de existir, que impossibilitam eu e você de existirmos na presença do Senhor, para fazermos a diferença. Então segura aí. Primeira coisa, a iniquidade no mundo se multiplicaria. Primeira coisa que nos impede, lá em Mateus 24, 12, você depois pode abrir na sua casa e ler, se quiser anotar aí, você anota, Mateus 24, 12. Diz o seguinte, que a iniquidade se multiplicaria. Nós precisamos entender, querido pastor, mas é tão difícil ser crente nos dias de hoje, porque a cada dia que passa as situações estão mais complicadas. A violência está cada dia pior. Esses dias eu estava com a Débora no carro, e ali no parque industrial, e eu vi uma cena que eu fiquei assim, de boca aberta. Um carro veio atrás de outro carro e começou a buzinar para poder passar. Buzinar desesperadamente. E a mulher que estava na frente abriu, e o carro que estava na frente abriu, o outro passou, mas o carro que abriu foi atrás. Eu falei: Débora, isso vai dar briga, isso vai dar tiro, cabo de arraia, dedo no olho, cotovelada. Falei: eu vou atrás para ver o que vai dar isso aí. A Débora: Alexandre, pelo amor de Deus, não se mete. Falei: não, isso vai ser testemunho para o próximo culto. E eu fui atrás. E o carro da frente pegava na contramão, o outro pegava na contramão. Eu falei: vite, Débora, estou achando que eu estou em Hollywood. E de repente os dois entraram numa rua, fechou o sinal. Eu falei: é agora. Agora sim. Parei o carro mais distante para dar tempo de a gente se jogar no chão. Do carro que estava atrás perseguindo, abriu a porta, desceu uma senhora com um coque na cabeça. Falei: deve ser da Assembleia de Deus. Desceu, abriu a porta, desceu, meteu o dedo assim, ó, no nariz do motorista da frente, irmão Milton. Eu falei: eu queria tanto estar ali ouvindo o que aquela mulher está falando. Mas ela não perdeu a linha não, sabe, irmãos? Deve ter falado assim: diz o Senhor, o diabo está te cercando, você vai morrer. Assim, coisa rasa, suave. Num mundo com tantas discussões, com tantas brigas, com tantos momentos difíceis, você e eu devemos fazer total diferença. Você não deve ser o carro que vai atrás, nem ser o carro que buzina. Você deve ser aquele que abre passagem e fala: vai com Deus, irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor desse veículo miserável. Vai. Total diferença. Num mundo com tanta iniquidade, nós devemos fugir da aparência do mal. Porque, às vezes, a aparência do mal é pior que o próprio mal. Obrigado, André. É pior do que o próprio mal. E você e eu precisamos entender isso. Então, queridos, tome cuidado, para que você e eu possamos existir com um propósito especial. Entenda, a iniquidade nesse mundo tem crescido todos os dias. Nem tudo que brilha é ouro, nem toda porta que se abre é Deus. Nem todo bom negócio Deus está. Porque o diabo também dá, o diabo também engana.
O diabo também põe mulher na frente para seduzir você, varão. Você que se acha fortão, bonitão aí, e está achando que é marido, não, eu sou fiel, mas de vez em quando eu dou uma flertada nos meus olhos. A iniquidade está se multiplicando, e você e eu fomos chamados para sermos santos, 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 nos desviarmos das coisas deste mundo e vivermos uma vida genuína cristã, ou genuinamente cristã. A iniquidade está se multiplicando. Pastor, é muito difícil. Quem falou aqui que é fácil? Quem falou aqui que é fácil? É difícil mesmo, queridão. Mas antes que o diabo venha, o Espírito Santo te avisa, irmão. Antes que o diabo possa preparar a caminha, o Espírito Santo te avisa. E é só não entende quem é surdo espiritual. Então, para você viver no propósito de resistir, entenda, a iniquidade está se multiplicando. E eu não sou cidadão dessa terra. Você não é cidadão dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. E assim devemos viver. Segunda coisa que eu aprendo, e eu já falei aqui algumas dezenas de vezes, mas eu quero repetir, que para você existir, não ande em más companhias. 1 Coríntios 15, 13, fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Olha que coisa. Você anda com gente ruim, você começa a feder. Você anda com gente ruim, você começa a achar defeito onde não tem. Quer ver só uma coisa? Você não é fofoqueiro, mas começa a andar com fofoqueiro. Como é que você vai ficar? Crítico em tudo que se apresentar. Eu não acredito. Porque alguém tem contaminado a sua mente e o seu coração. Para que eu e você possamos resistir, não ande com más companhias. Eu queria tanto que crentes, que pessoas quisessem andar só com crentes. Pastor, fala para mim uma lista dos melhores crentes dessa igreja. Com qual deles eu posso andar? Se são todos bons crentes, irmão, pode andar com qualquer um deles. Eles vão te abençoar, eles vão te edificar, eles vão te conduzir ao céu. Eles vão te conduzir ao céu. Eles vão te discipular. Eles vão te mostrar o caminho, eles vão segurar na sua mão, porque são bons crentes. São bons crentes. Más companhias corrompem o teu coração. E eu já falei isso aqui dezenas de vezes. Se eu ando muito com o irmão Milton, eu carrego um pouco dele comigo e um pouco de mim ele carrega nele. Porque é costume andar junto. Essa semana nós fomos em São Paulo junto. E eu já comecei a perceber, ele está andando muito com fúvio. Se vocês vissem o tamanho do prato que eles comeram. Irmã Vânia, misericórdia. Fiquei escandalizado. Falei, Jesus, guarda esses homens. Mas como era para abastecer para o dia todo, eu entendi. Mas você entende, queridos? Uma das coisas que deixa você deixar de existir é as más companhias. Você deixa de ser na essência quem é. Você deixa de ser na sua essência quem você é. Começa a se corromper. Começa a se deflagrar. Começa a se auto-sabotar. Você começa a se destruir. Você percebe? Se você começa a andar com crítico, muito crítico você começa a ficar. Se você começa a andar com alguém que reclama muito, reclamão você vai ficar. Se você começa a andar com alguém que resolve tudo na oração, de oração você vai gostar. Então, irmãos, tome cuidado com quem você anda, porque nem sempre com quem você anda te faz bem.
Nem sempre com quem você anda está te ajudando você a chegar nos céus. É preciso peneirar, é preciso coar, é preciso olhar direitinho e ver com quem eu devo andar, porque eu vou depositar parte da minha vida na mão de outra pessoa. Eu vou compartilhar parte da minha vida, do meu eu, na vida de outra pessoa. E é importante nós entendermos isso. Você pode deixar de existir, porque outra pessoa pode influenciar de forma negativa. Principalmente, querido, você que está aqui que é casado, presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. Você deve prestar atenção, porque de repente seus amigos estão te aconselhando contra essa sua esposa que está do seu lado. Nossa, sua mulher é insuportável. Eu não sei como você consegue viver com ela, irmão Milton, porque eu não viveria. Claro, não é mulher dele, é sua esposa. É sua esposa. E você deve entender isso. Não se deixe corromper. Pessoas que alimentam contra a sua família não são seus amigos. Ao contrário, são seus inimigos. Foge dele, foge. Foge dele. Último lugar, eu poderia listar aqui dezenas de situações e existimos, mas podemos deixar de existir porque não colocamos o reino em primeiro lugar. Tudo está na frente de Deus. Tudo está na frente do Senhor. Tudo está na frente daquele que é Senhor. A sua casa, as suas festas, o seu final de ano, seus amigos, seus familiares, seus filhos, seu emprego, tudo está na frente de Deus. Mas o versículo Mateus 6,33 não fala isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar. Coloque primeiro o seu coração diante do Senhor. Ele realiza o desejo do seu coração. Certamente você tem desejos no seu coração, como eu tenho, e muitos desejos. Mas o Isaac não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Esther não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. A Débora não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Em primeiro lugar é o Senhor. Depois do Senhor vem a Débora. Depois da Débora vem Esther e Isaac juntos. Mas em primeiro lugar vem o Senhor. Pastor, o senhor está colocando os seus lindos filhinhos de olhos negros de jabuticaba. É, porque não são olhos clarinhos. Na frente da sua esposa, claro, irmãos. Porque ela é mais importante para mim do que eles. Sabe o que vai acontecer com o futuro próximo? Isaac vai conhecer uma menina de Deus e vai se casar. A Esther vai conhecer um homem de Deus e vai se casar. E quem é que vai ficar? Eu e Débora. Eles vão ter seus filhos, eles vão ter as suas famílias, e eu quero que tenham mesmo, e que tenham as suas vidas, e que me abençoe, que eu já os abençoei bastante. Puxa, agora é vez de abençoar o papai. Eu já falei, eu quero 3 netos de cada um, como se eu pudesse mandar nisso. Mas o meu joelho está no chão, querido. Deus, 3 netos de cada um, 3. Não precisa de mais, 3, para não precisar comprar uma perua, um carro normal. Mas você precisa entender, irmãos, que quando nós falamos isso, nós falamos que em primeiro lugar está o Senhor. Sabe por quê você não consegue existir? Porque o Senhor não é o primeiro na tua vida. Então você não exala a presença de Deus, você não exala a fragrância do Senhor. As pessoas não veem Deus na sua vida, as pessoas veem problemas, as pessoas veem dinheiro, as pessoas veem necessidade, as pessoas veem tudo, mas não conseguem ver Deus, porque Deus não é o centro da tua vida, Deus não é o centro da tua vontade,
Deus não é o centro do teu querer. O centro do teu querer é quando você acorda e querer ver a mensagem do WhatsApp, ver as postagens de Face e Instagram, mas não consegue parar para poder orar e ler a palavra do Senhor, mas o Senhor não consegue ser centro, porque o seu coração está centrado em outras coisas, e não consegue existir. A coluna dessa comunidade é porque nele vivemos, é porque nele nós nos movemos, e é porque no Senhor nós existimos. Não somos nada se não for o Senhor. Não somos igreja se não for o Senhor. Nós não somos nada se não vivermos com um propósito especial de vida. Não com a mesmice de sempre, com um propósito especial de vida. E eu quero desafiar você, comunidade. Eu quero desafiar você, igreja, a ser diferente esse ano ainda. Quando o irmão Milton orou e falou que o ano não acabou, ainda estamos no mês de dezembro, e Deus não precisa de dias, Deus precisa de milésimos de segundos para poder fazer um milagre. Deus ainda pode fazer um milagre esse ano. Então nós precisamos entender hoje, que o Senhor está nos chamando para um propósito muito maior, para um desafio muito maior. A comunidade não foi criada simplesmente para ser mais uma igreja na cidade, mas fomos para sermos a diferença e fazermos a diferença com a simpatia, com a presença de Deus, com a unidade cristã, com o desafio de levar Cristo. É fácil? Claro que não. Você chama 100, só vem 5. Mas não importa, vamos, porque uma hora os 5 se tornam 6, dos 6 se tornam 7, dos 7 se tornam 8, e de repente dos 8 se tornam 50, se tornam 100, porque temos uma igreja de 1000. Porque nele nós vivemos, porque nele nós nos movemos, e porque nele nós existimos. Há um propósito do Senhor, há um milagre que o Senhor quer fazer na sua vida e no meio dessa comunidade.